reportagem que você vê agora é, na verdade, um alerta a servidores públicos aposentados. Fique de olho no contra-cheque. Algumas associações fraudam contratos e conseguem cobrar mensalidades descontadas direto na folha de pagamento, sem autorização. Num caso recente, cerca de 4.000 pessoas foram vítimas e tiveram muito prejuízo. O farmacêutico Teófilo Barbosa já estava aposentado do Ministério da Saúde quando, em fevereiro de 2010, percebeu 2 descontos no contra-cheque que somavam R$ 187. Um estava em nome da ASINSP-RJ, Associação Interestadual de Servidores Públicos, e o outro beneficiava a ASBRACEP, Associação Brasileira de Assistência aos Servidores Públicos. Nos 2 casos, os valores foram identificados como mensalidade. A esposa de Teófilo lembra como foi a reação do marido ao saber da cobrança sem a autorização dele. Bom, ele ficou assim indignado e ficou chateado. Entende? Aí telefonava para todo mundo para descobrir o que estava acontecendo, mas não conseguia descobrir nada. Aí ele conseguiu ligar lá para Brasília, para o Ministério da Saúde, e eles informaram que ele tinha que procurar uma associação onde estava descontando, estava fazendo desconto. Aí ele não conseguiu descobrir também, ligava, conseguiu descobrir pela internet o número. Quando chegou lá, não tinha associação nenhuma. Era tudo falcatrua. A família de Teófilo não encontrou ninguém porque as associações já haviam recebido a visita da polícia. Foram 5 meses de investigação que levaram 7 pessoas para a cadeia. Em 10 anos, a quadrilha fez cerca de 4.000 vítimas. A fraude funcionava da seguinte forma: as instituições faziam o cadastro junto ao Ministério da Saúde e recebiam autorização para funcionar. A partir desse convênio, o acesso à base de dados dos servidores era liberado. As associações usavam nomes e matrículas dos aposentados, mas falsificavam formulários e assinaturas para conseguir cobrar as mensalidades. O Teófilo, por exemplo, quando ele me procurou, ele achou até que fosse um desconto constitucional, um desconto que, devido de associações ou até mesmo confusão com sindicatos, o valor é muito pequeno se comparado ao salário dele. Então, na faixa de R$ 80, R$ 70, girando até 90. Então, ele ficou bastante indignado, causa uma estranheza, mais pelo fato de já ter havido uma investigação anterior ao fato que já estava acontecendo com ele. Como as associações eram ligadas ao Ministério da Saúde, o aposentado tentou resolver o problema na esfera administrativa, mas não deu certo. Sem respostas, o jeito foi entrar com a ação na Justiça Federal para receber o dinheiro de volta. Durante o processo, a União alegou que o valor descontado não chegou aos cofres públicos e, por isso, não poderia ser responsabilizada. Argumentos que foram rebatidos. No entendimento do juiz federal que analisou o caso, é responsabilidade da administração pública controlar o setor de consignados, o que não tem acontecido. De acordo com o magistrado, a União deve, sim, responder pela falha. Segundo o TCU, existiram casos em que o servidor demorou até 3 anos para perceber que aquela associação estava fazendo um desconto que ele não havia autorizado, já que o valor era baixo e estava somado a outros descontos e muitas vezes o servidor não olhava mês a mês o contra-cheque, porque nem sempre o servidor verifica todo mês o contra-cheque, vê o valor na conta e como não dava uma diferença significativa, isso acabava ficando de lado. Na decisão de primeira instância, o juiz determinou que os descontos fossem suspensos imediatamente. Além disso, a União foi condenada a devolver os valores abatidos irregularmente e ainda pagar R$ 5.000 de indenização por danos morais. Como o Teófilo morreu em 2012, a filha e a esposa do aposentado têm o direito de receber o dinheiro. O dano moral seria interessante para inibir esse tipo de atuação. Não só pelo dano à personalidade, aquela coisa, mas pelo caráter punitivo. Eu acho que seria mais, no caso dele, por esse caminho.
Este especialista em direito do consumidor explica que, apesar dos descontos em folha serem permitidos só após autorização, os aposentados devem sempre conferir o contra-cheque e saber o significado de todos os lançamentos. Muitas vezes nem sabe do que se trata, porque no contra-cheque do serventuário vem sempre com siglas. E o serventuário muitas vezes não tem como dominar todas aquelas siglas. E isso já também impõe à União uma responsabilidade que ela fere o princípio de transparência na relação de consumo, que está ali estabelecido.